Você já ouviu falar nos segredos do Vaticano? Um dos lugares mais misteriosos e protegidos do mundo, repleto de documentos históricos, relíquias sagradas e, segundo alguns, até mesmo profecias que nunca foram totalmente reveladas. O que existe por trás das portas fechadas do menor país do mundo? O que há nos arquivos apostólicos do Vaticano que pouquíssimas pessoas podem acessar? Será que existem documentos capazes de mudar o que sabemos sobre a história da Igreja? Relíquias tão sagradas que não podem ser expostas? Hoje vamos explorar os mistérios ocultos do Vaticano e eu te garanto que o último item vai te surpreender. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse vídeo vai te levar por um caminho que poucos conhecem. Vamos juntos descobrir o que existe no Vaticano que ninguém pode ver. O Vaticano guarda documentos que ninguém pode acessar. Pelo menos, ninguém além de um seleto grupo de pesquisadores e autoridades. Durante séculos, esse lugar foi chamado de Arquivos Secretos do Vaticano, o que fez muita gente imaginar teorias conspiratórias sobre o que está escondido ali. Hoje, o nome oficial é Arquivos Apostólicos do Vaticano, mas o mistério continua o mesmo. Só para ter uma ideia da grandiosidade, são mais de 85 quilômetros de estantes repletas de manuscritos, correspondências papais e registros históricos, que datam de mais de 1000 anos. Mas aqui está o detalhe: o acesso não é livre. Mesmo historiadores precisam de uma permissão especial e só podem ver documentos liberados. Isso levanta a pergunta: o que a Igreja mantém em segredo? Entre os arquivos já revelados ao mundo, alguns são simplesmente impressionantes. O julgamento de Galileu Galilei, condenado por defender a teoria de que a Terra gira ao redor do Sol. Cartas de imperadores e reis, como o famoso pedido de anulação do casamento do rei Henrique VIII, que levou à separação da Inglaterra da Igreja. Relatórios detalhados sobre exorcismos, aparições marianas e outros eventos sobrenaturais documentados pela Igreja. Mas e o que nunca foi revelado? Alguns dizem que existem documentos sobre os primeiros anos do cristianismo, possivelmente escritos que poderiam dar mais detalhes sobre a vida dos apóstolos e dos primeiros papas. Outros acreditam que o Vaticano guarda profecias que a humanidade ainda não está pronta para ouvir. E há até quem sugira que há registros sobre civilizações antigas e eventos inexplicáveis que a Igreja decidiu preservar, longe dos olhos do mundo. Será que um dia esses mistérios serão revelados? Ou alguns segredos estão destinados a nunca virem à tona? Ao longo dos séculos, a Igreja preservou relíquias sagradas ligadas à vida de Cristo, dos apóstolos e dos santos. Muitas delas são conhecidas, como o Sudário de Turim, mas outras são guardadas com extrema segurança dentro do Vaticano, acessíveis apenas a poucos escolhidos. Afinal, por que algumas relíquias são mantidas longe do público? O que a Igreja protege dentro de seus muros? Entre as relíquias mais misteriosas está a lança do destino, que teria perfurado o lado de Cristo durante a crucificação. Ela aparece em diversas narrativas ao longo da história, e há indícios de que a Igreja mantém uma de suas versões mais autênticas em seus acervos. Outro objeto envolto em mistério é o véu de Verônica, um pano onde estaria impresso o rosto de Cristo, marcado de maneira milagrosa enquanto ele carregava a cruz. E claro, fragmentos da verdadeira cruz de Cristo, pedaços da madeira onde Jesus foi crucificado, preservados e distribuídos em locais sagrados, incluindo o Vaticano. Mas a grande questão é: se essas relíquias realmente existem,
por que não estão expostas para o mundo inteiro ver? A resposta está na própria história da Igreja. Durante séculos, relíquias sagradas foram alvos de ataques, roubos e falsificações. Muitos artefatos foram perdidos ou destruídos. E a Igreja compreendeu que algumas peças simplesmente não podem ser expostas sem o risco de profanação. Além disso, algumas relíquias são consideradas frágeis demais para a exposição pública, podendo se deteriorar com o tempo caso fiquem acessíveis a qualquer um. No entanto, a proteção dessas relíquias também alimenta a imaginação. Quantas outras peças ligadas aos primeiros cristãos, aos milagres de Cristo ou à história da Igreja estão guardadas dentro dos muros do Vaticano? Será que existem relíquias tão poderosas que sua exposição poderia mudar a forma como enxergamos a fé? Essas perguntas continuam sem resposta, mas o fato é que o Vaticano guarda não apenas documentos, mas também vestígios físicos de uma história que transformou o mundo. Ao longo da história, muitas revelações proféticas foram reconhecidas pela Igreja e estudadas com profundidade. Algumas dessas mensagens foram entregues a santos e místicos. Outras estão registradas em documentos antigos guardados no Vaticano. Mas será que todas as profecias já foram reveladas ao mundo? Ou existe algo que ainda não estamos prontos para saber? A mais famosa e intrigante dessas profecias é o terceiro segredo de Fátima. Em 1917, 3 pastorinhos receberam mensagens da Virgem Maria em Fátima, Portugal. 2 partes da mensagem foram reveladas logo, mas a terceira foi mantida em segredo por décadas e só veio a público no ano 2000, sob o pontificado de João Paulo II. Segundo o Vaticano, o segredo descrevia uma visão simbólica do atentado que o Papa sofreria anos depois. No entanto, muitos acreditam que o conteúdo real pode ser ainda mais impactante, possivelmente falando sobre eventos futuros que ainda não se concretizaram. Mas o terceiro segredo de Fátima não é a única profecia que desperta mistério. Existe também a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um santo do século XII que teria previsto a sucessão de todos os papas até o fim dos tempos. Segundo essa profecia, estamos muito próximos do último papa, que testemunharia grandes tribulações para a Igreja. A Igreja nunca confirmou essa profecia como autêntica, mas o fato de muitas descrições coincidirem com os papas recentes faz com que ela continue sendo alvo de especulações. Além dessas, há relatos de santos e místicos que tiveram visões sobre castigos divinos, perseguições contra a Igreja e o retorno de Cristo. Algumas dessas mensagens são reconhecidas oficialmente pela Igreja, enquanto outras permanecem como escritos particulares, estudados com cautela. O que se sabe é que a Igreja nunca revela algo sem discernimento, evitando gerar pânico ou interpretações erradas. Mas a pergunta continua: será que o Vaticano guarda profecias que ainda não foram reveladas ao mundo? Existem mensagens que poderiam mudar a forma como enxergamos o futuro? Ou será que tudo o que precisamos saber já foi dito, e agora cabe a nós viver a fé e nos prepararmos espiritualmente? Entre tantos mistérios que envolvem o Vaticano, há um que desperta a curiosidade de muitos: qual é a posição da Igreja sobre a existência de vida fora da Terra? O que a Igreja sabe sobre os mistérios do universo? Será que há documentos que nunca vieram a público sobre esse assunto? Pouca gente sabe, mas o Vaticano tem um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo. Desde o século XVI, a Igreja investiga os astros e busca entender melhor o funcionamento do cosmos. Padres cientistas, como o padre Georges Lemaitre, foram responsáveis por descobertas importantes, incluindo a teoria do Big Bang, que hoje é amplamente aceita pela ciência. Mas a grande questão é:
Por que a Igreja se interessa tanto pelo espaço? Nos últimos anos, teólogos católicos levantaram questões fascinantes sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Alguns estudiosos dizem que, se Deus criou a vida na Terra, Ele poderia muito bem ter criado vida em outros planetas. Essa hipótese não entra em conflito com a fé, pois a existência de outras formas de vida não mudaria a centralidade de Cristo na salvação. Mas será que o Vaticano já sabe algo que nós ainda não descobrimos? Há boatos de que documentos dentro do Vaticano falam sobre eventos celestes incomuns e fenômenos inexplicáveis. Alguns afirmam que a Igreja mantém registros históricos sobre aparições no céu que poderiam indicar algo além do que conhecemos, mas até hoje, nada foi oficialmente confirmado. O fato é que a Igreja sempre esteve à frente de muitos debates científicos e filosóficos. Se algum dia a existência de vida fora da Terra for comprovada, a Igreja estará preparada para responder às grandes questões que surgirão. Mas, por enquanto, esse ainda é um dos grandes mistérios que cercam o Vaticano e a sua busca pelo conhecimento do universo. O Vaticano é muito mais do que apenas a sede da Igreja Católica. Ele é um guardião da fé, da história e de mistérios que atravessam os séculos. Desde os documentos preservados nos arquivos apostólicos, até as relíquias sagradas mantidas sob proteção, passando por profecias intrigantes e até questionamentos sobre os mistérios do universo. Há muito que ainda não sabemos sobre tudo o que está guardado dentro dos muros desse pequeno, mas poderoso Estado. Mas será que algum dia todos esses segredos serão revelados? Ou existem mistérios que nunca deverão ser conhecidos pelo público? Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias mais te impressionou? Você acha que o Vaticano esconde algo que poderia mudar o rumo da história? Ou acredita que tudo o que realmente importa já foi revelado? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Quer entender as profecias que moldam o futuro do mundo? No e-book Profecias Católicas, O Futuro do Mundo Revelado, você vai descobrir as mensagens mais impactantes da Bíblia, dos santos e das aparições marianas. E o mais importante, como elas se conectam com os tempos que estamos vivendo. Não fique sem respostas. Adquira agora. O link está na descrição e no comentário fixado.